Eu sou Lígia Cardieri, antigamente Mendonça, e trabalhava na CESA, me aposentei lá no nível central, e entrei lá já com uma preocupação social e política antiga, né? Já estava mergulhada, vamos dizer, na defesa de direitos. E então, dentro da Secretaria Estadual, tive a oportunidade de me aprofundar, fiz o curso de especialização em saúde pública e acompanhei o nascimento do SUS. A gente teve na 8ª conferência, depois acompanhamos a proposta para a Constituinte, e uma das coisas que a gente já sabia é que qualquer coisa muito linda que a gente põe na lei, se a gente não acompanhar, se a gente não pressionar, se a gente não fiscalizar, vai para as cucuia. Então, essa convicção de que a gente precisava botar na lei e continuar atuando para cobrar, para fiscalizar, para entender, né, esse sistema que tinha nascido de lutas populares, de profissionais de saúde comprometidos, uma gestão política que tinha uma pequena abertura, né, no Ministério da Saúde e na Previdência. Então, mesmo em final de ditadura, a gente sabia disso, que tem que aproveitar momentos de fragilidade de quem está lá fazendo diferente do que nós queremos para a gente avançar. Então, essa noção de que precisava ter participação popular, a gente conseguiu botar na lei, né? Então, o SUS nasce com esse compromisso. E nós, profissionais de saúde, eu já era também ligada ao sindicato, ajudei a fundar o Sindicato de Saúde, e também tinha uma outra perna, vamos dizer assim, no movimento de mulheres, no movimento popular, né? Através do Cefúria, e já também dentro do PT. Então, para mim, era misturada. Essas coisas eram... A gente tinha que levar conhecimento desse SUS para mais gente, para quem usa e para quem precisa do SUS. Essas pessoas precisavam ser convidadas a aprender a fiscalizar. Então, não vou me lembrar como e quando, quem foi o grupinho inicial, mas um grupinho, né, articulado com certeza com apoio do pessoal do Movimento Popular, com a Regina, por exemplo, né, que era ligada ao Cefúria, a própria Lúcia também, que estava por aí, de que a gente precisava juntar nós, profissionais de saúde, trabalhadores da saúde, com quem usa direto e precisa do SUS. E eram lutas desde que precisa construir um posto de saúde. Muitas vezes a população pedia coisas que nós sabemos que não devia ter, quero mais ambulância, quero mais remédio. A gente achava que precisava fazer uma educação também política em saúde, né? Para não ser um pedido de mais para a doença. E que essa noção, então, de que lutar pelas condições de vida, né, pelos grandes determinantes da saúde, isso era para nós fundamental também. Não era só junto do poder instituído. A ideia era que a gente precisava educar para enxergar que lutar pela água, pelo controle do trânsito e da violência num determinado lugar, que isso também era saúde, né? E que essas políticas que repercutem direto no viver e no morrer precisavam ter força, precisavam ter peso, né? Orientação sobre alimentação correta, ou seja, a parte que não é só enfrentar a doença, assistir, curando ou não, mas, enfim, isso é importante, mas quem vende essas coisas já faz a sua própria propaganda. Nós queríamos uma visão mais abrangente de saúde e uma visão em que as pessoas se responsabilizassem também, né? Pelas coisas, pelo seu jeito de viver e pelas suas condições de vida, para fazer também outras lutas, né? Então, a gente via no SUS esse grande guarda-chuva que problematizava condições de vida também, não só assistência à saúde. E a gente já vinha discutindo isso. E aí a gente consegue fazer algumas reuniões e damos esse nome e começamos a fazer reuniões. O primeiro foco foi realmente derrubar um decreto do prefeito, na época, Lerner, para que a composição do Conselho Municipal fosse paritária. Então, em torno de fazer uma legislação
de acordo com o que a regra federal determinava, né? A Lei 8.142 e as portarias e tal. Então, foi muito voltado para isso. A gente conseguiu juntar muita gente, porque profissionais de saúde, não só do Sindsaúde, né? De outros lugares, né? Do SISMUC, da área privada, inclusive, né? Trabalhadores da área privada da saúde, o pessoal do PT, que já atuava, né? Discutindo saúde, tinha um núcleo de saúde dentro do PT, no qual eu também participava, e o movimento popular dos bairros, das vilas, já tinha dado alguns passos para formar associações de bairro. No final dos anos 70, a gente participou desse movimento, né, de associações, de criar associações de bairro, né? Tanto algumas ficaram mais ligadas ao PMDB, outras mais ligadas ao PT, mas essa ideia de que ajudar o povo a se organizar em associação. E essas associações, então, especialmente da área sul da cidade, da região do Pinheirinho, elas eram muito combativas e muito faziam formação política. A maioria delas também participava das lutas locais, dos trabalhos de igreja, da doutrina social da igreja e do próprio PT. Então, isto deu bastante volume, porque eram pessoas que já tinham uma história de organização na base. Então, vir para o Fórum Popular de Saúde já foi um acréscimo às lutas que já se faziam em vários desses bairros, né? Com certeza, por exemplo, o exemplo do Boqueirão, né, onde o trabalho de saúde do Silvio Miranda e o grupo todo que formou aquela unidade Irmã Araújo foi super, né, pioneiro, assim. Então, esse fórum acaba fazendo essa coisa que nós sempre acreditamos, que a saúde não é um assunto só para técnicos, para profissionais de saúde. A saúde interessa a todo mundo. É como falar da vida, né? Do bem viver. Então, chamar esse povo todo que já estava no caminho de lutar pelos seus direitos foi muito, muito importante. E para nós, profissionais de saúde, também tinha gente jovem que entrava na categoria por concurso, enfim, e também chegava no serviço, não entendia muito o que era e só cumprir regras, era um período ainda muito autoritário. Então, o FOPES também serviu como um espaço de formação. As reuniões do FOPES, onde a gente mostrava, tem que conhecer tal lei, a gente simplificava, não é? O que estava acontecendo em Brasília, o que estava acontecendo com o dinheiro do SUS. Então, alguns de nós começaram a fazer estudos, né? Assim como Amadeu, Lobato, Carminha, eu, fazer perfil epidemiológico, entender do que estamos morrendo, o que é possível evitar. Então, discutir isso, a população leiga se interessou muito em saber, porque ela vinha com uma demanda de remédio e ambulância, e ela saía entendendo que as causas da doença precisavam ser enfrentadas. Então, isso dava muita satisfação para a gente, né? Só que também acabava que a gente se atrelava a um calendário. O calendário principal era quando que vai ter conferência, quando que tem reunião de conselho, e a gente se preparava para enfrentar uma pauta ou para levar temas que estavam vindo à tona, porque nós sabíamos. O pessoal dos bairros trazia, desde mau atendimento por parte dos profissionais, falta disso, falta daquilo, mas também, olha, na minha unidade está acontecendo reunião, a gente está discutindo. Então, a gente foi conseguindo realmente construir, ajudamos, com certeza, muitas coisas boas do SUS de Curitiba se deve à luta que o FOPES fez, né? Naqueles primeiros 10, 15 anos, foi muito ativo, nós levávamos teses, né, sobre vários problemas, sobre o dinheiro do SUS, sobre como gastar de maneira integral, o que era fortalecer a atenção primária à saúde, né? A necessidade de fazer conselhos locais, né? Porque a cidade é muito grande, então precisava ter conselhos também para tratar das questões mais de cada região, de cada bairro onde estava a unidade de saúde. A própria construção de uma nova unidade, né? Quando, como é que ela vai funcionar. Então,
Acho que foram anos muito ricos de aprendizado nosso, do profissional de saúde, também em diálogo com a população, e o lado da população de se apropriar de muitas coisas. E, de fato, a gente ocupou espaços importantes, produzimos, né, boletim, produzimos essas teses, né, esses escritos sobre os problemas de Curitiba, e em muitas situações a gestão municipal se abriu para acolher. Ela incorporava, muitas vezes não dava crédito a nós, mas teve momentos, né, em que, conforme eram os técnicos, a direção intermediária, mesmo que o prefeito não soubesse, essa direção intermediária valorizava. Então, a gente acabava tendo, eu lembro o Código Sanitário, por exemplo, nós tivemos muita importância, e era uma necessidade do gestor, ele queria aprovar um Código Sanitário mais moderno, mais avançado. Então, em alguns pontos, a gente colaborou também para uma modernização, né, de legislação, com uma parte da área técnica do gestor que queria avanços também. Agora, a gente nunca conseguiu debulhar muito a questão financeira. Essa sempre foi um ponto difícil, né? Porque vinha pouco mastigado, a gente mesmo não tinha suficiente tempo, né, expertise para aprofundar. Alguns dos nossos, sim, né? O Ferreira, eu lembro, foi um deles, o Erni, principalmente ligado ao Conselho Estadual de Saúde, mas a gente ali preparava no fórum muitas discussões e que alguns quadros se aprofundaram, se qualificaram para fazer o controle social. Agora, então, acho que as principais atividades eram de formação, era de mobilização, a gente era chamado para participar nas mesas das conferências regionais de saúde, passávamos essa visão, né, de que saúde não era só mercadoria que se compra na farmácia ou um serviço que você tem para curar a sua doença, mas essa visão ampliada de saúde, né, e a necessidade de que a pessoa fale, ela seja respeitada no seu saber, nas suas dúvidas, que ela possa se comunicar com os profissionais de saúde, né? E áreas novas que quase não se falava, né? Saúde do trabalhador, saúde da mulher. Nós fomos aprofundando mesmo, a saúde, a própria saúde, educação sexual, várias entidades, várias conferências regionais acabavam tratando de temas que nós colocávamos, né? Então, falar do esgoto cheirando mal não era para nós, SUS, resolver, mas era para o SUS diagnosticar e ajudar a levar para a área de governo. Ou seja, essa integralidade das políticas, a gente falava disso também, né? Mas eu realmente tenho uma brecha aí em que, por militar em outras áreas e compromissos, eu acabei assumindo, né, me aposentei no Estado em 98 e assumi trabalhar em União da Vitória. Então, eu fiquei fora o ano de 99 e o ano de 2000. Então, isso como gestora do SUS, num município do interior. Acrescentou muito para a minha experiência profissional. Depois eu dei contribuições, me solicitaram como é que é você, com o compromisso que teve na história do SUS, profissional, movimento popular, como é que é estar no lugar de gestor. Então, acho que essa reflexão também foi muito valiosa, mas me afastou, de fato, de participar desse FOPS que era de Curitiba. Mas a gente continuava sendo consultada, né? Eu pessoalmente, mas vários de nós da organização do FOPS, o pessoal do interior continuava buscando a gente, seja através da CUT Rural, né? Dos movimentos de mulheres. Então, a gente orientava, estão negando tal atendimento, o que é que a gente faz? Então, esses eram contatos preciosos e nos chamavam também para as conferências de saúde do interior e a gente dizia, só estar no conselho não basta, procurem ter um grupo organizado, com nome de fórum ou não, mas um grupo que prepara as reuniões do conselho, um grupo que faz o movimento popular não desanimar de participar do SUS, de entender, fiscalizar, né? Então, acho que isso continuou acontecendo. Eu voltei, então, para Curitiba depois de 2000, mas, novamente,
me afasto porque virei gestora 3 anos em Piraquara e fomos construindo, então, o controle social lá em Piraquara, que também estava muito, muito fraquinho, né? Esses 3 anos lá. Depois volto, mas aí o FOPES já estava bastante magrinho. Aquele FOPES que chegava a reunir, sei lá, 50, 80 pessoas às vésperas de conferência, mas funcionava com 20, 30 pessoas normalmente, né, mensal, ele já estava debilitado. E aí a gente não tem uma explicação final nem única. Acho que houve um descenso nos anos 2000 dos movimentos populares em geral, mas acho que as associações de bairro, algumas delas realmente se acomodaram, muitas pararam de funcionar, e aquelas que tinham uma grande força nas comunidades de base da igreja, né, as comunidades eclesiais de base, se fragilizaram porque isso, de alguma forma, foi enfraquecido por dentro da igreja, né? Então, em outros lugares, o acomodamento se deu porque tinha havido melhoras. Então, tinha um conselho local, a unidade estava funcionando razoavelmente bem, o SUS tinha crescido, tinha avançado e, de certa forma, diminuíram os problemas. Quando diminuem os problemas, porque houve uma melhora no atendimento, a gente teria que ter muito fôlego para aprofundar a compreensão dos problemas, mudar o enfoque, entender mais de orçamento, né? Precisa ir refinando o controle social. E aí eram poucos quadros para fazer isso, né? Então, durante os últimos, vamos dizer, da primeira fase de funcionamento, eu acredito que o FOPES ficou restrito e eu não estava mais atuando tão diretamente, né? A não ser em algum outro momento de formação, tal. Mas eu acho que outras pessoas, né, como o pessoal do Sindsaúde, da direção, porque as reuniões acabavam sendo lá dentro do Sindsaúde. Eu sei que o Claudinei participou muito, até, vamos dizer, 2012, por aí. E aí, praticamente, o FOPES para de fazer reuniões, né? Foi minguando mesmo. E aí nós temos esse desafio, né? Nesses últimos anos, problemas de privatização, cada vez mais fortalecendo gestões tecnocráticas, autoritárias. Então, acho que isso cutucou de novo os antigos e antigas participantes, e nós voltamos, né? Principalmente com a iniciativa de Silvia, né? E algumas de nós, de Nancy e Claudinei, e se convoca, então, ali por agosto de 2018, uma reunião de reerguimento, né, de renascimento desse FOPES. Então, estamos nesta fase, nós já sentíamos que as coisas estavam complicando, os avanços das políticas sociais que a gente havia tido, mesmo com problemas, havia avanços nas políticas de ação social, do SUAS, do SUS, subfinanciado, mas tinha havido avanços. O crescimento de saúde da família, né, da estratégia, dos agentes comunitários de saúde, e com o afastamento da Dilma e o governo Temer já começa um período muito ruim. O teto de gastos, quer dizer, uma tampa, um impedimento de avançar no financiamento, e a desmobilização de espaços de controle social, né? Com a vitória, então, do grupo bolsonarista, isso passou a exigir que todo mundo que puder e quiser contribuir para que isso seja breve e se encerre esse período tão sombrio, a gente está desafiado a participar. Então, acho que o renascimento do FOPES tem a ver muito com isso, né? O agravamento do quadro social e político desse país. E o compromisso que, mesmo nós antigos, continuamos em ação, muitos de nós aposentados, e novas pessoas estão chegando, lideranças sindicais aos pouquinhos. Esse último ano tem havido reuniões do FOPES que eu já não conheço todo mundo, então
realmente, mesmo online, o FOPS manteve a sua atividade e está agora se preparando para celebrar, né, uma vida de 30 anos, com seus altos e baixos, e a gente pretende realmente que a gente se fortaleça e que as lutas de participação, que as lutas políticas, que serão longas, não será fácil, mas que a luta pelo SUS é uma das mais ricas da minha vida, é uma das satisfações mesmo. E acho que o quadro da pandemia mostrou a importância da gente estar junto com os profissionais de saúde, continuar mostrando que o sentido dessa política não se esgota, né, em um quadro salarial satisfatório, medidas de segurança, tudo isso é importante. Os profissionais precisam ser valorizados, precisam ser remunerados adequadamente, mas tem que haver essa aliança fundante, realmente estreita. Quem usa o SUS, esse usuário, essa usuária, as suas comunidades precisam ouvir, precisam saber que é a luta coletiva sempre que vai nos dar mais saúde, né? Claro que precisa aprofundamento em áreas técnicas, sim, mas não basta. Então, essa atividade de estar junto, de trazer problemas, de entender o problema e ser um porta-voz desta visão crítica, né, de que saúde é processo e que todos nós podemos e devemos fortalecer o SUS. É isso. É uma grande alegria, felicidade mesmo estar aqui contribuindo para contar um pouquinho dessa história. Um abraço para vocês todos.